Sejam bem-vindos à parte 2 da guia de scan de travas do Razop, a única ferramenta hoje no mercado que permite você selecionar qual a melhor estratégia baseado num algoritmo de inteligência artificial. Na parte 1, nós verificamos quais as funcionalidades exclusivas do Razop, como por exemplo o botão totalizado que consolida a sua posição, todas as suas posições antes de você executar a trava. Vimos também como selecionar o spread de pesca e alterar automaticamente, porque o Razop já faz todas essas contas automáticas. E também vimos como fazer o gerenciamento das estratégias e como você selecionar os melhores payoffs no mercado. Tá? Muito bem, nessa segunda parte, nós vamos fazer uma compra de volatilidade. E eu vou mostrar como podemos fazer isso usando essa ferramenta. Muito bem, para comprar a volatilidade, primeiro eu vou na guia ativos e eu vou selecionar os ativos que têm maior liquidez em opções. Então eu já posso ordenar esses ativos. E aí eu posso selecionar o ativo que está com um Z-score perto do zero. E por que perto do zero? Eu poderia selecionar ativos que estão com um Z-score maior, se eu, por exemplo, ordenar aqui pelo Z-score, então o Z-score negativo aqui e o Z-score positivo, poderia. Mas o que acontece? Se eu pego um ativo, por exemplo, que está com um Z-score muito longe da média, para comprar volatilidade, eu vou fazer o quê? Ele é natural que vá retornar à média, vai ter uma correção. Porém, a volatilidade das opções dele vai estar cara. É por isso que normalmente eu não seleciono os ativos que estão muito distante. Eu pego os ativos que têm maior liquidez e vejo um que esteja perto do zero. Porque aqui a volatilidade já decaiu no tempo. Então, eu não vou comprar, não vou pagar caro. Posso utilizar ainda alguns indicadores para melhorar isso, por exemplo, o Average True Range e também o Bollinger Bands. O Bollinger Bands, quando vai tendo as bandas fechando, indica que a volatilidade nesse momento está caindo. O Average True Range também mostra isso. Então, aqui é um ponto interessante para executar uma compra de volatilidade. Ele já está há bastante tempo, é uma indicação nessa zona de congestão que o ativo vai para algum lugar. Bom, para fazer essa execução, se eu não tenho a estratégia ainda montada, você pode programar essa estratégia. Então, normalmente essa estratégia pode ser programada simplesmente, pegando o último valor do ativo e selecionando aqui uma compra de uma call e uma compra de uma put. E aí você tem uma compra de volatilidade, onde se a volatilidade nesse momento cai, eu perco, se a volatilidade sobe, eu ganho e eu perco também com a passagem do tempo. Então, isso é uma compra de volatilidade. É a forma mais simples de executar. Mas também existe uma outra forma de executar, e aí que é interessante. Nós podemos notar se a volatilidade das opções está interessante para montar esse tipo de estratégia. Por exemplo, a volatilidade da call e da put estão bem diferentes. A da call está mais baixa que da put. Nós podemos verificar isso na guia de Black-Scholes, por exemplo, onde a volatilidade média das opções de compra para um delta de 30 a 70 está em 35. E em comparação com a volatilidade histórica, está barata. Então, vale a pena você comprar call agora. Se você tem as volatilidades da put, elas já estão mais caras do que a volatilidade da call. Então, está se aproximando. Mas a volatilidade do ativo está bem superior às duas. Então, de repente, apesar dessas duas volatilidades estarem bem baratas, o que faria sentido montar essa estratégia, você pode montar uma estratégia diferente, mas que vamos ter um payoff parecido. Você pode, ao invés de comprar uma call e uma put, pagando por essas volatilidades, você pode vender o ativo e comprar em dobro o valor de call. E aí você tem exatamente, novamente aqui, uma compra de volatilidade. E qual é a vantagem? Você vendeu o ativo que está com uma volatilidade maior do que a média das opções para esse delta e você tem mais liquidez no ativo. Se você compra as duas opções lá, você vai perder liquidez se o ativo se movimentar. Pode ser que você vai ter um spread diferente se o ativo vai para algum dos lados. Então, por isso, essa é uma estratégia, em alguns casos, e na maioria,
melhor do que comprar uma call e comprar uma put. Você vende o ativo e compra a call. Aí, nesse momento, não se preocupe, né? O que você vai fazer? Você vai simplesmente, né? E não se preocupe em zerar o delta, né? Você não vai montar a estratégia por aqui. Aqui você monta a estrutura, né? Então, você vai montar a estrutura aqui. Você vai colocar, por exemplo, aqui, venda de vol. Aí eu vou colocar aqui, ativo mais call. Vou selecionar um grupo, tá? Então, nesse caso, não tenho ainda um grupo de travas para compra de volatilidade, né? Então, eu vou adicionar aqui um grupo aqui, compra de volatilidade, compra de vol. Vou criar esse grupo e clico salvar e pronto. Como num passe de mágica, o Razop já montou as estruturas aqui na guia de scan. E aqui você pode, inclusive, ampliar um pouco o delta, né, para ter maior variabilidade. Pronto. Aí você tem todas as suas estruturas montadas. E qual você vai buscar? Aí que é a grande vantagem de você ter esse tipo de ferramenta, que é única no mercado para você selecionar a melhor estratégia. Aqui você vai selecionar uma trava cujo delta esteja mais próximo de zero, né? Uma operação delta zero. Nesse caso, essa daqui. Porque em muitos casos pode ser que nem sempre a opção que esteja no strike mais próximo vai ser a melhor. Por quê? Porque as opções têm preço, têm desvios. Então aqui você vai selecionar a que está mais próximo. Aí você pode selecionar essa opção aqui. Você também pode, né, dependendo do tipo de estratégia, fazer as ordenações. Então você pode ordenar por lucro máximo, lucro mínimo. Você pode ordenar por risco, risco-retorno, ou em algumas outras estratégias, né, por exemplo, uma trava de baixo com call, você pode verificar, né, as ordenações aqui. Então, quando você vai vender uma call, você vai ordenar as opções que estão com uma volatilidade mais cara, né, para vender uma volatilidade mais cara e depois ordenar aqui para vender com uma volatilidade mais barata. E aqui você pode verificar também as outras variáveis dessa mesma estratégia. Muito bem, então aqui está a nossa estrutura montada, né? Montamos aqui, essa aqui com o delta, podemos selecionar e ele já vai aqui para a nossa guia de ordens. E aí daqui para frente, você acompanhando outro vídeo de gerenciamento, onde você pode deixar essa opção aqui, essa estratégia, pescando automaticamente. Bom, é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.